Levítico capítulo 26. Não fareis para vós ídolos, nem imagem de escultura, nem levantareis para vós estátuas, nem colocareis alguma imagem de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus shabates e reverenciareis o meu santuário, eu sou o Senhor. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e o fizerdes, então eu vos darei as vossas chuvas ao seu tempo, e a terra dará o seu incremento, e as árvores do campo darão o seu fruto. E a vossa debulha alcançará até a vindima, e a vindima alcançará até o tempo da colheita. E comereis o vosso pão até vos fartar, e habitareis na vossa terra com segurança. E eu darei paz na terra, e deitareis, e não haverá quem vos amedronte. E farei desaparecer da terra os animais ferozes, e nem a espada passará por vossa terra. E perseguireis os vossos inimigos, e eles cairão diante de vós a espada. E 5 de vós perseguirão a 100, e 100 de vós colocarão 10.000 em fuga, e os vossos inimigos cairão diante de vós a espada. Porque eu terei respeito para convosco, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e estabelecerei o meu pacto convosco. E comereis a provisão envelhecida, e tirareis para fora o velho por causa do novo. E eu estabelecerei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos abandonará. E eu andarei no meio de vós, eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos, e quebrei os canzis do vosso jugo, e vos fiz andar erguidos. Mas se não me ouvirdes e não fizerdes todos estes mandamentos, e se desprezares os meus estatutos, e se a vossa alma abominar os meus juízos, de modo a não cumprirdes todos os meus mandamentos, quebrando o meu pacto, então eu também vos farei isto. Porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, que consome os olhos e causam angústia ao coração. E semeareis a vossa semente em vão, porque os vossos inimigos a comeram. E eu colocarei a minha face contra vós, e sereis mortos diante de vossos inimigos, e os que vos odeiam reinarão sobre vós. E fugireis sem que ninguém vos persiga. E se ainda com tudo isso não me ouvirdes, então eu vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. E eu quebrarei o orgulho do vosso poder, e farei o vosso céu como ferro, e a vossa terra como bronze. E a vossa força se gastará em vão, pois a vossa terra não dará o seu incremento, e nem as árvores da terra darão seus frutos. E se andardes em oposição a mim, e não me quiserdes ouvir, eu trarei 7 vezes mais pragas para vós, conforme os vossos pecados. Eu também enviarei animais selvagens entre vós, os quais vos roubarão de vossos filhos, e destruirão vosso gado, e vos reduzirão em número. E os vossos altos caminhos serão desolados. Se ainda não fordes reformados por mim através destas coisas, mas ainda andardes em oposição a mim, então eu também andarei em oposição a vós, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. E eu trarei a espada sobre vós, que executará a vingança do meu pacto. E quando vos ajuntardes nas vossas cidades, eu enviarei a peste entre vós, e sereis entregues na mão do inimigo. E quando eu vos quebrar a vara do seu pão, 10 mulheres assarão o vosso pão em um forno, e lhe entregarão novamente o vosso pão por peso, e comereis e não ficareis satisfeitos. E se com tudo isso não me ouvirdes, mas ainda andardes em oposição a mim, então eu também andarei contrariamente convosco em fúria, e eu mesmo vos castigarei 7 vezes por causa dos vossos pecados.
e comereis a carne de vossos filhos, e a carne de vossas filhas comereis. E eu destruirei os vossos lugares altos, e cortarei as vossas imagens, e lançarei as vossas carcaças sobre as carcaças dos vossos ídolos, e a minha alma vos abominará. Eu porei as vossas cidades em ruínas, e trarei aos vossos santuários a desolação, e não cheirarei os vossos cheiros suaves. E eu trarei à terra a desolação, e os vossos inimigos que nela morarem se espantarão disso. E eu vos espalharei entre os pagões, e desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra ficará desolada, e as vossas cidades serão arruinadas. Então a terra desfrutará dos seus shabates, todos os dias da sua assolação, e vós entrareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará e desfrutará dos seus shabates. Enquanto ficar desolada, descansará, porque não descansou os vossos shabates, quando habitáveis nela. E sobre os que de vós ficarem vivos, eu enviarei um pavor tão grande ao seu coração, nas terras dos seus inimigos, que o som de uma folha que se mover os perseguirá, e eles fugirão como quem foge da espada, e cairão sem que ninguém os persiga. E eles cairão uns sobre os outros como diante da espada, sem que ninguém os persiga. E não tereis poder algum diante dos vossos inimigos, e perecereis entre os pagões, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. E aqueles que entre vós ficarem se desfinharão pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos, e também na iniquidade de seus pais, eles se definharão. Se eles confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, com as suas transgressões, com que eles transgrediram contra mim, e também que andaram em oposição a mim, e que eu também tenho andado em oposição a eles, e os trouxe para a terra dos seus inimigos, se então os seus corações incircuncisos se humilharem e eles aceitarem a punição da sua iniquidade, então eu me lembrarei do meu pacto com Jacó, e também do meu pacto com Isaque, e também do meu pacto com Abraão. Me lembrarei e me lembrarei da terra. A terra também será deixada por eles, e folgará nos seus shabates, enquanto estiver desolada sem eles, e eles aceitarão a punição da sua iniquidade, mesmo porque eles desprezaram os meus juízos, e porque a sua alma abominou os meus estatutos. E apesar de tudo isto, quando eles estiverem na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem os abominarei, para destruí-los completamente e quebrar o meu pacto com eles, porque eu sou o Senhor seu Deus. Mas por causa deles me lembrarei do pacto de seus antepassados, que eu trouxe da terra do Egito perante aos olhos dos pagãos, para ser o seu Deus. Eu sou o Senhor. Estes são os estatutos e os juízos e as leis que o Senhor fez entre si e os filhos de Israel no Monte Sinai, pela mão de Moisés. Levítico capítulo 27. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando um homem fizer um voto especial, as pessoas serão ao Senhor por tua avaliação. E a tua avaliação será de um homem, da idade de 20 anos até os 60 anos. Será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. E se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos. E se for da idade de 5 anos até 20 anos, a tua avaliação do homem será de 20 ciclos, e a da mulher de 10 ciclos. E se for da idade de 1 mês até 5 anos, então a tua avaliação do homem será de 5 ciclos de prata, e a tua avaliação da mulher será de 3 ciclos de prata. E se for da idade de 60 anos e acima, se for homem, a tua avaliação será de 15 ciclos, e a da mulher de 10 ciclos. Mas se ele for mais pobre do que a tua avaliação, então ele se apresentará diante do sacerdote para que o sacerdote o avalie,
conforme a habilidade que prometeu o sacerdote o avaliará. E se for um animal do qual o homem traz uma oferta ao Senhor, tudo que algum homem der ao Senhor será santo. Ele não alterará, nem a trocará bom por mal, ou mal por bom. Mas se ele trocar animal por animal, tanto o que for trocado como aquele por que se trocou, serão santos. E se for algum animal impuro dos que eles não ofereceram em sacrifício ao Senhor, então ele apresentará o animal diante do sacerdote. E o sacerdote o avaliará, seja bom ou seja mau, conforme a avaliação do sacerdote, assim será. Porém, se em alguma maneira o resgatar, então ele acrescentará a quinta parte, além da tua avaliação. E quando um homem santificar a sua casa para ser santa ao Senhor, então o sacerdote a avaliará, seja boa, seja má. Como o sacerdote avaliar, assim será. E se o que santificou resgatar a sua casa, então ele acrescentará a quinta parte do dinheiro da tua avaliação, e será dele. E se algum homem santificar ao Senhor uma parte do campo da sua possessão, então a sua avaliação será segundo a sua semente. Um homer de semente de cevada será avaliado por 50 siclos de prata. Se ele santificar o seu campo desde o ano do jubileu, conforme a tua avaliação ficará. Mas se ele santificar o seu campo depois do jubileu, então o sacerdote lhe contará o dinheiro conforme os anos restantes até o ano do jubileu, e isto se abaterá da tua estimativa. E se aquele que santificou o campo de alguma maneira o resgatar, então ele acrescentará a quinta parte do dinheiro da tua estimativa, e lhe será assegurado. E se ele não resgatar o campo, ou se ele vender o campo a outro homem, não será mais resgatado. Mas o campo, quando sair no ano do jubileu, será santo ao Senhor, como um campo consagrado. A possessão dele será do sacerdote. E se um homem santificar ao Senhor um campo que ele comprou, o qual não é dos campos da sua possessão, então o sacerdote contará o valor da tua avaliação até o ano do jubileu, e ele dará a tua avaliação naquele dia, como coisa santa ao Senhor. No ano do jubileu, o campo retornará àquele de quem foi comprado, aquele a quem a terra pertencia, e toda a sua avaliação será conforme o ciclo do santuário, de 20 geras será o ciclo. Somente o primogênito dos animais, por já ser do Senhor, nenhum homem o santificará, seja boi ou ovelha, ele é do Senhor. E se for um animal impuro, então ele o resgatará de acordo com a tua avaliação, e acrescentará a quinta parte. Ou se não for resgatado, então deverá ser vendido de acordo com a tua avaliação. Todavia, nenhuma coisa consagrada que um homem consagrar ao Senhor, de tudo o que ele tem, tanto de homem como de animal, ou do campo de sua possessão, se venderá ou se resgatará. Toda coisa consagrada será uma coisa santíssima ao Senhor. Nenhuma coisa consagrada que for consagrada do homem será resgatada, mas certamente será colocada à morte. E todos os dízimos da terra, que quer da semente da terra ou do fruto da árvore, são do Senhor, santas são ao Senhor. E se um homem quiser resgatar de seus dízimos, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. E acerca dos dízimos do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo da vara, a 10ª parte será santa ao Senhor. E ele não procurará entre o bom e o mau, nem o trocará. E se ele o trocar, então tanto ele como o trocado serão santos, não serão resgatados. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés, aos filhos de Israel no monte Sinai.